Bom dia, estamos no dia 126 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 17. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: "Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo." Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: "Este que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui." E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Juízes, capítulo 6. Gideão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entraram na terra para as destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: "Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei você do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz." Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor está com você, homem valente." Gideão respondeu: "Ah, meu senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram?"
Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No altar desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto como a lenda do poste da deusa Azerá que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá que estava junto dele cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Vocês que querem defender a causa de Baal, vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo, afinal derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, porque foi dito: Que Baal defenda sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu.
No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Jó, capítulo 36. Quarta fala de Eliú. Eliú seguiu falando e disse: Mais um pouco de paciência, e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é o Senhor do assunto. Deus é grande e não despreza ninguém. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono como os reis para sempre. E eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento. Lhe abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade. Assim também a você Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta suas lamúrias e todos os seus grandes esforços, para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas, as pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra os adversários. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça.